Capítulo 16 da primeira carta de Paulo aos Coríntios vai falar assim: Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. E se valer a pena que eu também vá, irão comigo. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho de passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. E se Timóteo for, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas com caridade. Agora vos rogo, irmãos, sabei que a família de Estéfanes e é as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeitais aos tais, e a todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Regozijo-me, porém, com a vinda de Estéfanas, de Fortunato e de Acaico, porque estes supriram o que da vossa parte me faltava. Porque recrearam o meu espírito e o vosso. Reconheceis, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos vos saúdam. Saúdam-vos uns aos outros com ósculo santo. Saudação da minha própria mão de Paulo. Se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Capítulo 16 da primeira carta aos Coríntios, Paulo, ele vai dar algumas orientações e falar sobre o amor dele pela igreja de Cristo. Paulo, que foi um perseguidor da igreja. Paulo, que não acreditava no ministério da igreja, no ministério de Cristo. Paulo, que era judeu, mas que quando conheceu Jesus, assim como muitos judeus conheceram Jesus, Paulo, ele segue numa missão de fazer a obra de Deus, de anunciar o evangelho. E quando Paulo ele nos indica o quão é precioso fazermos discípulos, assim como ele fez com alguns, Timóteo, quando ele trabalhou com Áquila e Priscila, que Áquila e Priscila tinham na casa deles uma casa de oração. A sua casa tem sido uma casa de oração? Você tem frequentado alguma casa de oração? Você tem feito do seu lar uma casa de oração? Você tem ido à igreja? Você tem ido buscar os dons espirituais? Você tem ido se dedicar ao ministério? Você tem ido ofertar e ajudar e auxiliar para levantar e crescer a obra de Deus? Quando nós entendemos o nosso papel diante da igreja,
quando nós entendemos o nosso papel diante da nossa casa, nós entendemos que Cristo mora dentro de nós, que Cristo quer fazer morada dentro de nós, mas que nós precisamos nos fazer santos. E o que é se santificar? Se santificar é obter o amadurecimento da palavra de Deus, é ter uma maturidade espiritual e entender que quando nós trabalhamos fora, nós precisamos ajudar aqueles que estão na obra de Deus, anunciando Cristo, anunciando o Evangelho, porque muitos largam a casa, largam a família para fazer a obra de Deus. E quando essas pessoas fazem a obra de Deus, elas estão clamando pela vinda do Messias para que você, para que eu, para que nós estejamos num mundo melhor, num mundo onde Cristo vai reinar. E quando Cristo reinar, nós não teremos mais dores, nós não teremos mais sofrimento, mais lágrimas. Então, que todos os nossos dias, assim como Paulo, nós precisamos ansiar pela volta do Senhor Jesus. Nós precisamos clamar pela volta dele, Maranata. O Senhor, ele vem. Mas nós precisamos confiar e acreditar. Por que Jesus não veio até agora? Porque eu e você não estamos preparados. Por que Jesus não veio até agora? Porque nós não estamos fazendo a nossa parte, o nosso papel. Porque Jesus não vem, todo mundo fala, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Olha quanto caos, quantas guerras. Mas nós precisamos nos levantar. Ah, mas eu vou deixar o irmão se levantar, eu vou deixar o meu vizinho se levantar, eu vou deixar o pastor se levantar. Não, o Senhor quer usar você. Ah, mas eu sou incapacitado, mas o Senhor, ele nos capacita. É o Senhor quem escolhe as nossas vidas, mas ele chama as nossas vidas e nós precisamos dizer sim para ele. Quando nós dizemos sim, o Senhor abre as portas, o Senhor faz mover, porque nós pisamos no chão e o Senhor abre. Assim como ele fez no deserto. Quando Moisés estendeu o cajado, o mar se abriu. Nós precisamos ter a ação para que o Senhor faça. O Senhor, ele vai na nossa frente, o Senhor trabalha e batalha pelas nossas vidas, é o Senhor que vai nos justificar. Ah, mas eu não gosto da voz, eu não gosto do meu comportamento, eu não gosto da maneira como eu falo. Então compartilhe uma palavra. Então faça um versículo, anuncia. A rede social é o maior meio de comunicação que nós temos para divulgar o evangelho. A rede social é o maior canal de comunicação, seja por palavras, seja por áudio, seja por um louvor. As pessoas estão carentes e necessitando porque o fim se aproxima. E quando nós sentimos o fim, nós sentimos o frio, a agonia, a tristeza, o aperto que é, porque nós estamos clamando pela vinda do Messias. E buscar essa face é a única certeza que nós temos da nossa salvação. Ah, mas eu posso buscar os bens materiais, eu posso buscar aquilo que eu quero? Pode. Deus não fala que nós não temos escolhas, pelo contrário. Nós precisamos ter escolhas, mas nós precisamos entender que toda escolha tem uma consequência. E qual é a consequência que eu quero passar? Qual é a consequência que eu posso suportar? Porque eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso obter o entendimento. E quando nós entendemos a palavra de Deus, e quando nós compreendemos o que Deus espera de nós, e quando nós, mesmo sem forças, nós vamos caídos, enfraquecidos, o Senhor que nos levanta. Então que nós façamos a nossa parte, que o nosso coração anseie pela volta do Messias. E Paulo diz que aquele que não confia e não ama o Senhor seja maldito. Nós queremos a bênção, nós não queremos a maldição. E para que nós possamos ser abençoados, nós temos que plantar nessa terra. E o que nós temos plantado? Nós precisamos refletir isso. Que essa palavra possa cultivar no seu coração. Que ela possa transbordar, possa florescer. E que não esqueçamos o versículo que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.